Boa tarde. Boa noite, Nicole. Boa noite não, né? Boa tarde. Acostumada a dar boa noite. É boa tarde ainda. Boa noite, Djalma. Tudo bom? Ah, foi. Conseguimos. Tudo bom, José? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Mil desculpas aí pela confusão, hein? Que nada, tranquilo. Olha só, junta só um tempinho que aí o pessoal já vai entrando. Acho que é a primeira vez que a gente faz live, acontece no físico e fixo. Vai ser legal. Fix com infix, né? É, fixo e fixo. Hoje, Pois é. como tá essa quarentena? Tá bem, né? O PLE foi bem cansativo. Assim, eu achei que foi importante a gente ter o ensino remoto para manter os laços com os estudantes, mas é muito difícil, muito, assim, sem o contato pessoal, sem poder olhar no olho, né? Então, ao mesmo tempo que é importante, é muito doloroso. Mas é isso, enquanto a gente não tiver a vacina, tem que fazer, né? Não, é verdade. É verdade. Assim, muito complicado. Eu imagino como deve ter sido difícil adaptar todo um programa de curso que é presencial para ser online. Sem desafiador. Tem, assim, tem umas recomendações pedagógicas que pedem para a gente, assim, a gente tem que falar menos, né, na aula remota, porque a atenção dos alunos e mesmo a nossa que está falando dispersa mais rápido. Uhum. Só que a gente gosta de falar, né? É então, verdade. adaptar, é isso que você falou, adaptar a forma como a gente faz em sala de aula, né, que a gente vai falando e vai trocando ideia com os alunos, para esse método que é muito mais
fala, para. Aí um aluno fala no chat, a gente tem que parar para ler o chat. Nossa, foi muito difícil. É difícil. Não, é complicado. É difícil, muito difícil. Eu tenho uma dificuldade de falar com câmera também, assim, nossa, gravar videoaula não é muito minha vibe. E a câmera tem uma coisa ruim, pelo menos para mim, que você fica se vendo, né? E quando a gente está na sala de aula, quando a gente está numa palestra, a gente não se vê, sabe? Então eu não tenho que ficar me vendo, eu não quero me ver. É verdade. Eu quero ver as pessoas. É verdade, é mesmo. Mas aqui não, a gente está se vendo o tempo todo. Verdade, tem razão. Ô, José, já deu um tempinho, a gente pode começar. Vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Patrícia Silva. Eu sou funcionária da Coordenação de Extensão. Trabalho junto com o professor Rafael Adoc Lobo e com a pedagoga Aline Rangel. E eu estou aqui hoje para apresentar mais uma live da nossa série política. O objetivo dessa série, que é uma série bem curtinha, é apresentar os principais pontos das principais correntes políticas que nós temos hoje. E hoje a gente vai tratar sobre a social-democracia. Para esse tema, a gente convidou o professor Josué Medeiros, que é professor do Departamento de Ciência Política do nosso Instituto, do IFIX. Então, José, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Oi, gente. Oi, Patrícia. Eu que agradeço muito o convite. Como eu estava falando aqui, a gente estava trocando uma ideia, né, antes do pessoal chegar. As aulas do ensino remoto foram um mecanismo fundamental para a gente manter os laços, manter os contatos. E as atividades de extensão são outro, né, uma outra ferramenta fundamental para a gente manter a nossa universidade viva nesses tempos de distanciamento. Né? Então, toda essa agitação que você fez no Instagram do IFIX, né, com essas lives, com os debates, eu mesmo participei de outras sobre direitos humanos na pandemia com a professora Fernanda, do NEPDH. Isso é fundamental para a gente manter o nosso instituto ativado e para a gente reforçar o sentido de comunidade que o IFIX tem que ter, né? Eu acho que a gente tem até pouco, acho que a gente tem que ter mais, né? Olhando aí outros institutos da universidade, a gente vê que o pessoal é super unido, super comunitário, e a gente tem que reforçar isso entre nós, e essas iniciativas que você está organizando são um golaço nesse sentido. Obrigada. Professor, já quero começar já o assunto, né? Porque pelo que pouco que eu li sobre social-democracia, é criticado tanto pelos liberais quanto o pessoal mais à esquerda. Então, eu queria já começar perguntando como o senhor definiria, em termos conceituais, a social-democracia, de uma forma breve, digamos? Tá, então, é difícil definir social-democracia em termos conceituais porque ela tem uma história muito diversa. Né? A social-democracia começa no século XIX e juntava ali todo mundo, socialistas, comunistas, não tinha essa diferenciação que a gente tem no século XX. Né? A social-democracia era um guarda-chuva que juntava todo mundo, todos os trabalhadores que lutavam pelo socialismo, com exceção dos anarquistas. Só os anarquistas que não eram a favor de partido tinham o seu próprio caminho. Mas com o passar do século XX, eu acho que a gente pode definir a social-democracia da seguinte maneira, né? É um setor, né, uma corrente política que defende a igualdade dentro do capitalismo e com democracia. Acho que são esses três pilares conceituais. Né? Para a social-democracia, não é preciso romper com o capitalismo para ter igualdade e só pode ter igualdade dentro do capitalismo se tiver democracia. Então, qual é a visão da social-democracia em relação à política, à economia e à cultura? Então, dentro desse contexto, né, a social-democracia entende que o capitalismo, embora seja um sistema de mercado, ele comporta diferentes políticas econômicas, diferentes políticas culturais, e cabe, né, ao partido da social-democracia convencer a maioria da população a ter uma política econômica, uma política cultural que favoreça os mais pobres, favoreça os trabalhadores em detrimento dos mais ricos, mas que não avance contra o direito de propriedade dos mais ricos. Então é basicamente isso. Né? Por exemplo, na economia, a social-democracia vai defender que cobre mais impostos dos mais ricos para, com esses impostos, financiar políticas culturais ou políticas sociais
educação, saúde, por aí vai. Mas para a social-democracia, tudo isso tem que ser dentro de um pacto, dentro de um acordo que vai ser confirmado em cada eleição. As eleições servem justamente para essa maioria que está sendo atendida pelas políticas da social-democracia votarem e confirmarem que querem a continuidade dessas políticas. Uhum. Então, por isso que é chamada de terceira via, porque tem elementos nessa explicação que são muito compatíveis com o liberalismo e elementos que são compatíveis com o socialismo. Então, é ótima essa sua pergunta. Assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria, né, então você tinha o capitalismo dos Estados Unidos de um lado e o socialismo da União Soviética do outro. A social-democracia se apresentava nesse sentido como uma síntese. Eles não usavam a expressão terceira via ainda, mas com uma síntese que buscava na Europa juntar aquilo que tinha de melhor no capitalismo, que seria a liberdade, e que não teria na União Soviética, né, com o que de melhor tinha na União Soviética, que é a igualdade, que não tinha nos Estados Unidos. Então é um pouco essa a ideia de síntese. A ideia de terceira via, ela vem depois, já nos anos 90, já numa reformatação da social-democracia, onde a social-democracia, na prática, aderiu ao projeto neoliberal da economia. Então, nesse sentido, terceira via já é uma versão própria da social-democracia, uma versão mais nova. E quando a social-democracia fez esse movimento pela terceira via, setores da social-democracia na Europa foram contra. Isso não foi consensual. Então, você vai em cada partido da social-democracia europeia ver gente que era a favor da terceira via e gente que era contrária à terceira via. Entendi. Assim, a social-democracia tem alguma visão em relação à cultura? Eu pergunto isso porque nas duas lives anteriores, uma foi sobre conservadorismo e a outra foi sobre liberalismo. E os dois convidados, eles apresentaram visões distintas sobre a cultura nessas duas correntes. A social-democracia também possui uma visão a respeito da cultura? Uma visão eu acho difícil. Acho que vai ser assim, a social-democracia defende o pluralismo, defende a diversidade, né, defende que o Estado não intervenha na política cultural, que as pessoas sejam livres para se organizar, tanto religiosamente quanto culturalmente. A social-democracia vai defender que as políticas de lazer e de bem-estar cultural sejam políticas de Estado, então tem que ter financiamento do Estado para garantir, né, que todo mundo tenha acesso à educação, à cultura, a lazer. Então, ela vai ter princípios muito gerais, mas que vão se basear nisso. O Estado tem que financiar, por exemplo, editais de política cultural para coletivos jovens. Então, isso cabe no programa da social-democracia. E, ao mesmo tempo, financia não pode interferir no conteúdo. Nessa parte do conteúdo, a social-democracia vai se aproximar mais do liberalismo. E dizer que é tudo livre, que cada um pode fazer do conteúdo que quiser, né? Aí, obviamente, vai ter versões da social-democracia, a maioria delas vão colocar limites. Você não pode ser racista, você não pode ser misógino, você não pode ser LGBTfóbico, né? Você vai ter que criar certos limites para essa política cultural, mas você não vai poder dizer o que as pessoas têm que falar. Isso você não vai poder fazer. Uhum. Professor, os países nórdicos, né, como a Dinamarca, Suécia, eles são exemplos de social-democracia? São exemplos de social-democracia e eles têm uma configuração muito particular que dificulta que esse exemplo seja generalizado. São duas características muito específicas do norte da Europa. A primeira é que eles são muito homogêneos enquanto sociedade. Eles não têm uma diversidade étnica, não têm uma diversidade cultural, não têm uma diversidade de valores, religiosa. Então, é mais fácil formar maiorias em torno de um projeto num país com menos diversidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eles tiveram, né, por várias razões históricas, uma produção de riqueza muito virtuosa. Né? Eles geraram muita divisa para o seu próprio país, né? Seja pelo petróleo, no caso da Noruega, ou no caso da Suécia, pela industrialização. Então, isso permite com que eles tenham muito dinheiro para financiar essas políticas social-democratas. Porque o grande problema do programa social-democrata é como financiá-lo, né? Ele custa caro. Então, se você tem, por exemplo, um estado que tem petróleo, você diminui o conflito com os mais ricos, porque você não precisa ficar aumentando os impostos dos mais ricos o tempo todo.
Então, ao diminuir o conflito, você tem mais condição de aprovar esse programa. Essas duas características não se apresentam ao redor do mundo, né? Pelo menos no Ocidente. Né? O resto da Europa, os Estados Unidos, a América toda, a América Latina toda, são muito diversos. E não tem esse dinheiro todo sobrando. Né? Você precisa cobrar mais impostos, você precisa tirar de lá para botar aqui. Então, esses conflitos dificultam um processo social-democrata clássico que teve no norte da Europa. Interessante. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, da Regina. Concordo muito com isso que a Patrícia disse dos elementos do liberalismo na social-democracia. Quais seriam as dessemelhanças e semelhanças entre a social-democracia e o liberalismo ou social-liberalismo? Essa era uma pergunta que eu ia fazer também. Ótima pergunta. Então, olha, eu acho essa pergunta é ótima porque, assim, de partida, as semelhanças vão ser defesa da democracia. Né? Só que, quando a gente vai cavar um pouco mais nessa ideia de democracia, as diferenças do que é uma democracia para a social-democracia e o que é democracia para os liberais vão ser bem nítidas. Né? A social-democracia vai defender uma democracia participativa, por exemplo, com conselhos, orçamento participativo, com controle social sobre as empresas. O liberalismo vai defender uma democracia minimalista, né? Uma democracia que a gente chama de procedimental. O que ela é? A cada 4 anos a gente troca o governo e, entre uma troca de governo e outra, a gente tem o direito de falar mal do governo. É bem mínima a definição de democracia dos liberais. Então aí já tem uma diferença bem importante. Né? A outra diferença, que vai ser mais nítida, é na política econômica. A social-democracia clássica vai defender uma intervenção do Estado na economia, os liberais vão ser contra a intervenção do Estado na economia. A terceira via que você falou é justamente o que bagunça essa diferenciação, porque a terceira via ela se converteu numa social-democracia que era contra o Estado intervir na economia. Aí dá um nó na cabeça de todo mundo, porque ela abriu mão de uma característica tradicional daquela corrente política. Exatamente, até porque tem um grupo, né? Hoje em dia, né, com esse fervor de denominações políticas, né, todo mundo quer achar o seu rótulo, tem um pessoal chamando social-democracia de liberalismo social, né? E aí acaba gerando uma certa confusão em termos conceituais. E a confusão também se dá porque cada país tem sua característica, né? E aí você vai ter nomes diferentes para fenômenos parecidos. Então, por exemplo, a gente vai ter uma live sobre socialismo. Né? Mas em muitos países da Europa, o Partido Socialista é o Partido Social-Democrata. Você não tem mais um Partido Socialista que seja diferente da social-democracia. Espanha é assim, Portugal é assim, França é assim. E aí quem é que vai defender o socialismo são os partidos comunistas. E aí o próprio comunismo fica sem ninguém defendendo. Então, você vê, sei lá, na Europa, nos Estados Unidos, quem defende quem seria a social-democracia é o Partido Democrata. E o Partido Democrata na Europa, nos Estados Unidos, mesmo sendo social-democrata, vai dizer que não é socialista. Aqui no Brasil, o PSDB, que é neoliberal, tem o nome de social-democracia. Né? Então, essas confusões também por aí, porque cada caso nacional tem sua própria dinâmica. Exatamente, e aí que causa bastante confusão nessa questão da social-democracia, né? Porque você fala que eles têm o social-democrata ele tem um apego à defesa da propriedade privada e da defesa da liberdade da atuação das empresas. E aí, pensando nesse aspecto, é correto dizer que a social-democracia é uma corrente de esquerda? Eu acho correto, sim, porque eu acho que o critério do que é de esquerda não pode ser o critério de romper com o capitalismo, sim ou não. Dentro das correntes de esquerda, a gente vai ter correntes de esquerda que defendem a ruptura com o capitalismo e outras que não. E aí a social-democracia está entre aquelas que defendem que não tem que romper. Mas, historicamente, por exemplo, não é que a social-democracia defendia que não tinha que romper com o capitalismo, é que ela achava que a ruptura com o capitalismo ia se dar no futuro, depois da gente já ter feito muita coisa. Então, quando você perguntava para o social-democrata clássico, ele também era pelo fim do capitalismo. Não era essa a polêmica. Quando tem a terceira via, isso fica mais complicado. Então, o que eu acho que, inclusive, para a gente conversar quando acabar essa série, Patrícia, pensar para o ano que vem, é a gente pensar essas questões que você está organizando
do século XXI. E talvez a gente... Porque aí elas vão dar uma bagunçada no bom sentido. Porque o que a gente tem no século XXI? Já no final do século XX, novas gerações políticas que pegam essas ideias de socialismo, de liberalismo, de social-democracia, de comunismo, de anarquismo, e vão ressignificar, né? Vão traduzir para os tempos atuais. E aí algumas polêmicas que antes faziam muito sentido, hoje não vão fazer mais. E, ao mesmo tempo, questões que antigamente não entravam no bolo, agora vão entrar. Vou dar um exemplo, a questão ambiental. Né? Hoje eu acho impossível pensar socialismo, social-democracia, democracia, comunismo, anarquismo, sem pensar a questão ambiental no centro. O mundo está acabando. As mudanças climáticas elas vão destruir esse lugar que a gente vive. As mudanças climáticas e essa crise brutal que a gente vive, né, que é econômica, que é política, que é de valores, ela destrui a própria relação nossa com o nosso lar. Então, se a gente não colocar isso no centro do debate, não tem fim do capitalismo, não tem democracia, não tem liberdade, não tem nada. Só que eu acho que isso é um debate para a gente fazer na próxima série de lives aí que a gente organizar no ano que vem. Legal, mas olha só, esse tipo de questão que você levantou agora, ela não caberia em toda corrente política. Por exemplo, o socialismo, digamos, aquele marxista radical, ele não se preocuparia com esse tipo de discussão, porque a centralidade da corrente está na luta de classe, correto? Pois é, esse é um desafio que o marxismo tem que enfrentar, né? Que é de se renovar, que é de incorporar as questões que o próprio tempo histórico apresenta. O marxismo ele não é para ser uma teoria dogmática, né? Ele é para ser uma teoria histórica, que se adapta e que dá respostas ao tempo histórico em que ele está inserido. Então, o nosso tempo histórico atual é o tempo da mudança climática, é o tempo dessa crise da natureza, né? É o tempo dessa crise do modo de vida num sentido muito mais profundo do que era no século XIX, no século XX, quando a gente podia, né, discutir outra sociedade, mas a gente não estava destruindo ainda o planeta como a gente está hoje. Então, eu acho que o bom marxismo vai incorporar, mas você vai ter um marxismo mais engessado que vai dizer que isso é secundário, que vai dizer que basta acabar com a propriedade privada, que você resolve o problema da natureza. E não basta. Pois é, olha, antes da gente fazer a live, eu estava lendo um texto do FHC, não do FHC, do Cardoso, né? O FHC é o estadista, Cardoso é o acadêmico. E ele jurava que os anos do PSDB no governo eram uma social-democracia. E muita gente, eu sempre ouvi, né? Eu era bem mais jovem naquela época, que era um governo neoliberal. Aí eu pergunto, né? Vou jogar para você. Tem como chamar a social-democracia de neoliberalismo? Eu acho que a experiência histórica da social-democracia no final do século XX, início do século XXI, na Europa e nos Estados Unidos, foi uma experiência neoliberal. Isso inclui o governo Bill Clinton, isso inclui o governo Obama, isso inclui o governo Tony Blair, na Inglaterra, o governo do Fernando González, na Espanha, o governo do François Hollande, na França, mais recente. Então, você tem uma série de governos que tinham no nome social-democracia, mas que eram neoliberais. Então, nesse sentido, foi nesse movimento que o Fernando Henrique tentou vincular o governo dele, né, que era um governo neoliberal, mas que podia ter esse carimbo de social-democracia. Hoje, você tem uma renovação da social-democracia na Europa, em todos os partidos. Na Espanha, agora, que está dirigindo, está governando, com Pedro, acho que é Pedro González o nome, esqueci agora o nome do premier da Espanha, que é do Partido Socialista lá, que é o Partido Social Democrata, já teve uma refundação do Partido Trabalhista Inglês. Então, hoje eu acho que o Partido Democrata tem o Bernie Sanders, né, que não é neoliberal. Então, hoje você tem ou já uma renovação consolidada em alguns partidos social-democratas, ou uma disputa interna para que esses partidos abandonem o neoliberalismo e se reconectem com um programa social-democrata. Isso é algo que a gente vai ter que acompanhar nos próximos anos para ver o desfecho disso. Josué, quais são os princípios e valores que um social-democrata defende? Eu acho que o valor número 1 é a igualdade. Igualdade social. A igualdade no seguinte sentido, né, de que o Estado e a sociedade
tem que garantir que todo cidadão vá competir no mercado nas mesmas condições. A igualdade para um socialista ou para um comunista vai ser o quê? A igualdade sem mercado, sem competição. A social-democracia não acha possível não ter competição, como o liberalismo prega. Né? O liberalismo prega que a competição é o que gera o movimento da história, o que gera o movimento da sociedade. Só que, para o liberal, essa competição é desigual e tem que ser desigual mesmo, faz parte. Cada um com seus problemas. Se você nasceu prejudicado, corre atrás. Você que dê mais sangue, você que sue mais. Para a social-democracia, não. É aquele meme das crianças que estão no caixote. Né, que você tem as crianças de tamanho diferente, se você distribui os caixotes diferentes, todas elas conseguem assistir o campo de futebol. Se você distribui igualmente aqueles caixotes, a criança mais baixa não consegue assistir, porque ela não consegue passar do muro. Então, eu acho que esse é o valor fundamental da social-democracia hoje. É igualdade, mas dentro de uma ideia de que você vai competir. Se o Estado garante que todo mundo está competindo igual, essa competição é justa, não tem problema ela acontecer. Se ela é uma competição desigual, ela é injusta, cabe à sociedade intervir para não deixar que ela seja desigual. Legal. Quais são as principais críticas feitas à social-democracia? Bom, a principal crítica a gente já debateu um pouco, né, que foi essa conversão ao neoliberalismo. Então, hoje, muito da crise que a gente vê com o Trump nos Estados Unidos, com os governos de extrema-direita na Europa, uma das razões que explica essa crise e esses governos de extrema-direita é o fato de que o Partido Social Democrata, em vários países, se aproximou tanto dos partidos neoliberais que as pessoas não veem mais diferença. Então, se a pessoa não vê mais diferença, ela vai buscar uma outra alternativa. E a extrema-direita conseguiu se organizar como alternativa. Então, essa é uma crítica bem fundamentada que precisa ser feita e que, como eu falei já, os próprios partidos social-democratas estão revendo isso. O Bernie Sanders nos Estados Unidos, no Partido Democrata, é um grande exemplo. Né? Ele quer uma refundação do próprio partido para se afastar do neoliberalismo. Mas eu acho que tem uma outra questão importante que a gente tem que pautar, que a essa não tem resposta, não tem saída, se tem que pensar todo mundo junto, que é a social-democracia, historicamente, ela estava muito ligada a um sujeito histórico específico, que era a classe trabalhadora fabril, industrial. Hoje, esse sujeito histórico, ele ainda existe, mas ele hoje não tem a força que ele tinha no século XX. Né? Hoje, ao lado desse sujeito histórico, que é a classe trabalhadora fabril, a gente tem novas sujeitas e novos sujeitos históricos que estão na cena política. O movimento do Vidas Negras Importam nos Estados Unidos é um exemplo. Então, a principal crítica que eu faço, não só à social-democracia, mas toda a esquerda, social-democracia, socialistas, comunistas, anarquistas, é que eles precisam se conectar com essas novas sujeitas e novos sujeitos da política. Enquanto não se conectar, o que vai ter é os partidos e as organizações políticas de um lado e os movimentos do outro. E aí, com isso, a gente dividido acaba perdendo força, que é o que acontece, né, ao longo desse século XXI, com as várias derrotas que a gente teve em vários lugares do mundo. Tem uma pergunta bacana da Regina aqui. Peraí, deixa eu ver. Muito boa live. Como o professor disse, a social-democracia é muito delimitada aos países europeus, justamente por serem da centralidade do capitalismo. Mas existiria uma social-democracia na América Latina? Ótima pergunta também. Bom, a social-democracia é um fenômeno histórico, né? Começou no final do século XIX e se consolidou como hegemônico na Europa do século XX e, sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, qual foi o processo que a gente viveu na América Latina nesse mesmo período? Aquilo que a gente chama de desenvolvimentismo, né? As forças políticas e sociais que defendiam o quê? Que o Brasil e os países da América Latina eram países periféricos do capitalismo e que precisavam desenvolver sua economia para romper com essa condição periférica. Então, o que a gente pode dizer é que o desenvolvimentismo nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, foi a nossa social-democracia. Ela corresponde, ocupou o mesmo lugar político-social que a social-democracia ocupava na Europa. Com as ditaduras militares, no Brasil em 64, na Argentina, Chile, Uruguai,
na década de 70, no Paraguai, enfim, o desenvolvimentismo perdeu força, e aí nos anos 80, novas esquerdas surgiram na América Latina também, como é o caso do PT no Brasil. E o que o PT no Brasil falava? Olha, nós não somos social-democratas e nem somos comunistas. Nós somos uma coisa nova. Nós somos uma tradição nova da esquerda que tem que ser brasileira e tem que ser latino-americana. Então, essa afirmação de novidade que o PT se autocolocou é algo que unifica as esquerdas da América Latina hoje. Você vai ver essa mesma fala no MAS da Bolívia, você vai ver essa mesma fala na Frente Ampla do Uruguai, você vai ver essa mesma fala na esquerda da Venezuela e por aí vai. Então, eu acho que a gente vai ter hoje... a gente pode aproximar a esquerda latino-americana que governou, né, o Brasil, a Argentina, Venezuela, Bolívia, o Chile com a Bachelet, né, vários... Agora o México com o Obrador, pode aproximar da social-democracia. Mas se você perguntar para esses atores, eles vão dar outro nome para o que eles estão fazendo. Mas aquilo que... É exatamente isso que eu estava pensando no que você disse lá atrás, né? Em relação aos países nórdicos, que eles só conseguem fazer a promoção das políticas que visam uma promoção de igualdade social após um grande período de austeridade econômica que levaram ao acúmulo de certas divisas econômicas. A gente não tem um exemplo desse tipo na América Latina, de austeridade econômica para acúmulo de riquezas. Exatamente. A própria condição periférica nos impede disso, por isso o desenvolvimentismo, né? Que era a ideia de que a gente precisava crescer muito economicamente para poder gerar riqueza e distribuir. Mas aí vem os golpes e as ditaduras foram desenvolvimentistas, né? Então, o que acontece? Essa ideia de crescer, ela deixou de ser da esquerda e passou a ser também da direita dos militares na América Latina. É por isso que surge uma esquerda nova nos anos 80 questionando esse vínculo entre desenvolvimento e distribuição de riqueza. Mas, enfim, eu acho que isso também vale a pena a gente bater um papo sobre isso numa live só sobre esquerda latino-americana, só sobre esquerda brasileira. Porque aí a gente vai tratar das nossas especificidades com mais força, porque essas perguntas que vocês estão fazendo têm tudo a ver com essa particularidade que a gente tem como formação histórica e social. Olha, a Regina tem uma pergunta legal aqui. Nos Estados Unidos, o Partido Democrata mesmo bombardeando e produzindo guerras em diversos países da África, Ásia e Oriente Médio pode ser considerado social-democrata? Então, é uma ótima pergunta, sim. A social-democracia já no pós-Segunda Guerra se vinculou a práticas imperialistas. Todos os países que eram governados pela social-democracia. E aí o modo da gente responder essa pergunta é olhando para a política interna do país. Lá na política dos Estados Unidos, com as propostas que o Partido Democrata tem, de ampliação do seguro-saúde, de defesa do meio ambiente, de defesa de uma reforma tributária que cobre impostos mais altos dos mais ricos, essas são propostas que caracterizam a social-democracia. Embora, como eu já falei, o Clinton e o Obama tenham abandonado isso. Então, durante os governos Clinton e Obama, a prática da social-democracia, do Partido Democrata, não foi social-democrata, foi neoliberal. Né? O Biden se comprometeu com o programa do Bernie Sanders nessas áreas. Então, a gente vai ter que acompanhar o governo dele para ver o desenvolvimento disso. Por exemplo, né, diante das manifestações de rua massivas do movimento negro dos Estados Unidos contra a violência policial e contra o racismo estrutural. Se o Biden agir sobre isso, ele vai estar cumprindo um programa de social-democracia. Se ele fechar os olhos, se ele virar as costas para esse movimento que ajudou, que foi fundamental para ele se eleger, aí ele não vai estar sendo social-democrata. Então, melhor do que a gente ter respostas prévias para essas perguntas é a gente analisar a própria situação política histórica de cada especificidade, né? De cada governo, de cada período histórico. O nosso tempo está quase acabando, José. Eu queria perguntar quais indicações você tem para quem está querendo estudar sobre social-democracia? O que a pessoa pode ler? Olha, muita coisa, mas eu recomendo de partida um livro do Perry Anderson,
que chama O Mapa da Esquerda Ocidental. Então, nesse livro, ele tem é uma coletânea de artigos que vai colocar como é que estava a situação da social-democracia ou dos partidos socialistas, aí vistos como uma coisa só, em 10 países da Europa, no final dos anos, entre o final dos anos 70 e o início dos anos 90. Então, é bom para ver o panorama do final do século XX. E esse livro tem uma introdução do Perry Anderson, que faz todo esse debate histórico e conceitual sobre social-democracia que a gente acabou de fazer aqui. É a melhor indicação para começar, sem nenhuma dúvida. Quem quiser mais indicação, é só me procurar, né? Quem é do IFIX sabe, estou sempre disponível e super me animo de ajudar no estudo, quem quiser se aprofundar, enfim. Só me provocar aí que estamos juntos para desenvolver mais esse tema. Muito legal. Nossa, adorei essa live, muito boa. José, muito obrigada assim, por aceitar o convite, foi muito, muito legal. Adorei esse assunto, eu acho que rende muita coisa, muito tema, né? Acaba uma pergunta levando a outras temáticas, a gente realmente vai ter que conversar para o ano que vem, montar uma nova série de lives. Também quero agradecer a todo mundo que ficou aqui conosco assistindo e avisar que daqui a 1h, 6 horas, a gente vai ter uma live sobre socialismo com o professor Mauriase. Então, assim, novamente, José, muito obrigada por estar aqui. Eu agradeço de novo. É isso, é tão legal que a gente vai dando um monte de ideia, né? E eu sou do time que dá ideia e se compromete, né? Então, já que eu dei, aí eu já estou comprometido tanto a te ajudar a pensar, e principalmente a participar. Eu quero muito voltar aqui para a gente bater esses papos que a gente, nessas bolas que a gente levantou hoje que precisam ser cortadas. Legal. Tá bom. Então, olha, gente, boa tarde, um ótimo final de tarde, uma excelente noite para todos. Um abraço, beijão, gente. Beijo, gente. Até a próxima.